Vamos tentar falar um pouquinho sobre a história da Umbanda e por que nós estamos na Umbanda. Vamos lá. A Umbanda é um movimento que inicia... Não. Que inicia... Não se sabe. Então vamos colocar final do século XIX até o início do XX. Não vamos colocar como apenas a figura do Zélio como criador da Umbanda. Então tudo isso aí só aconteceu lá no dia. Com o tempo isso aconteceu, mas existem outros fatos que surgem e que levam a crer que a Umbanda existe, ok? Então, ela é um movimento que acontece no final do 20, do 19 e início do 20, ok? Quais são os movimentos que dão origem ao que a gente chama de Umbanda hoje? Candomblé de Caboclo. Macumba. Não. Não. Precisamos nos situar historicamente. Falou Candomblé de Caboclo. Candomblé de Caboclo tinha no Rio no século XIX? Então não influenciou. Entendi. E uma coisa muito importante, o que é? Catolicismo popular. Nossa, acho que não tem nenhuma mais caneta. Então, essas especialmente são que dão origem que vão influenciar a Umbanda no final do século XIX, início do século XX, ok? Quando ela começa a se azeitar, começa a se acertar, aí sim o candomblé começa a fazer influência. Até então o candomblé ainda não fazia muita influência. Quando que chega o candomblé no Rio de Janeiro? A primeira casa de candomblé registrada no Rio de Janeiro é de 1908. O mesmo ano que criou a Umbanda. Uma lagartixa fica na parede e você se assusta? Bom, enfim, então, a primeira casa de candomblé que surge é nessa época, com 3 pessoas que vêm da onde? Que vêm da Bahia. Ok? João Alabá, e mais outros 2 que não me lembro agora de cabeça, que vêm para o Rio de Janeiro e forma qual casa de candomblé aqui? Aqui não, no Rio de Janeiro. Não, muito, falei errado. 1903. Acabou. Qual que é? Que é criada primeiro aqui e depois na Bahia. Primeiro no Rio, depois na Bahia. Gente, precisa estudar. Precisa estudar. Se você não conhece a nossa história, fica difícil. Eu tenho um monte de texto publicado que fala sobre isso. Vários. Isso aqui está especificamente no texto
que fala sobre a influência dos costumes islâmicos no candomblé e na Umbanda. Esse meu texto está disponível, todo mundo sabe o que está, e o que eu estou falando aqui está nesse texto. Ok? Então, se forma no Rio de Janeiro a primeira casa chamada Ilê Axé Opofonjá. O Opofonjá nasce primeiro no Rio, depois ele é criado na Bahia. Então, aqui no Rio, existia o candomblé do Opofonjá, só depois ele é criado na Bahia. Ele nasce, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro. A criadora do candomblé no Rio, do candomblé no Rio, depois ela vai para a Bahia, volta para a Bahia e cria lá o Opofonjá. Então, o Opofonjá nasce no Rio de Janeiro, nasce na Bahia. Ok? Então, só depois disso, que a tradição Yorubá, a tradição de Orixá, começa a entrar no Rio de Janeiro. Até então, se você ver aqui, tem o que no Rio de Janeiro? Não. Eu falei Orixá. O que tinha antes? Então, antes eu falava em Kice ou somente em espírito. Mas pode ser que falava em orixá? Pode. Pode. Porque pode ser que tinha algumas pessoas que vieram da Bahia que cultuavam orixá. Porém, isso não era muito comum. Mais comuns eram essas tradições que existiam no final do século XIX. Ok? Então, se eu falasse em Kice ou espírito, já estava tranquilo na Bahia, no Rio do século XIX. Ok? O culto de orixá ainda não era conhecido plenamente no Rio de Janeiro até essa época. No século XIX, não havia casas de candomblé registradas no Rio de Janeiro. Pode ser que havia alguma por algum lugar, porém era muito difícil. Por quê? Vamos ser bastante relembrar da história. Quando que a abolição da escravatura acontece? Puta que pariu. Aí até que enfim um sabe. 1888. Se você pensa, quanto tempo daqui para cá? 25 anos. Era possível que os escravizados que cultuavam orixá na Bahia tinham livre acesso para viajar para o Rio para formar candomblé no Rio de Janeiro? Então é lógico que orixá não havia. Havia Yorubá no Rio de Janeiro no século XIX? Sim ou não? Sim. Esses Yorubá começam a vir para o Rio de Janeiro a partir de 1935, quando acontece um fato específico na Bahia. Qual que é? Revolta dos Malês. Revolta dos Malês, os Yorubá são expulsos de Salvador, que é os Malês e Yorubá. São expulsos de Salvador, ou eles são retornados para a Bahia, ou eles vão para Alagoas, ou vêm para o Rio de Janeiro. Mas imagina nessa época você vir de Salvador para o Rio. Quanto tempo demorava para vir de burro ou a pé? E aí ele chega no Rio de Janeiro, uma cidade bem já desenvolvida, com a escravidão tocando fogo lá ainda. Eles vêm de lá com a pecha de pretos revoltosos que fizeram uma revolução na Bahia. Eles vão encontrar no Rio tapete vermelho? Então, logicamente, o culto de orixá dificilmente se estabeleceria adequadamente no Rio de Janeiro no século XIX. Dificilmente. Mas se estabelece. Em qual lugar do Rio se estabelece
A comunidade Urubá? Na Lapa. Na Lapa, onde se conhece como Pequena África. Ok? Da Pequena África, metade deles eram os que foram expulsos de Salvador e vieram para o Rio de Janeiro. Metade ou mais que vieram para cá. Se eles foram expulsos da Bahia e de Salvador, como é que eles vieram? Vieram de navio? Compraram a primeira classe no navio e vieram para cá. Então, como eu falei, vieram daquele jeito. Vem ou no burro ou vem a pé, vem andando. Eles não tinham valores financeiros para poder comprar passagem de navio. Imagina quanto custava vir de navio de Salvador até Santos ou até o Rio de Janeiro. Quanto custava isso nessa época? Então, logicamente, você não tem condições de falar que o culto do orixá já existisse a todo vapor no Rio de Janeiro no século XIX. O candomblé de caboclo, como foi colocado aqui, é um termo que se usa a partir de quando? A academia que coloca. Então, quando começa isso? Quando começam os textos acadêmicos sobre candomblé, sobre umbanda e sobre cultos afro-brasileiros, nos anos 40 em diante. Então, o termo candomblé de caboclo não existia para a comunidade que fazia isso. Então, eu fazia o meu ritual. O nome que eu dava para ele não tinha nome. Esse nome passou a ser dado depois pela academia, que é o candomblé de caboclo, em que o caboclo tinha um papel quase de uma divindade no interior do terreiro. E aí, com o desenvolvimento dessa história, isso aconteceu. Agora veja, o Yorubá, vindo para o Brasil, ele colocaria vestimentas de orixá no caboclo? Pergunta agora teológica. Por que não? Porque se ele não tivesse feito ancestral, eles considerassem caboclo ancestral. Porque na tradição Yorubá não teria isso. O culto de Egungun é específico da tradição Yorubá, mas não tem culto dos mortos. Você louva Egungun como um todo e você coloca os ancestrais sanguíneos seus sob a égide de Egungun. Então, Egungun vai ser, eu culto Egungun para cultuar todos os meus ancestrais. Automaticamente eu vou citá-los. Então, isso é Yorubá. Como é que era a tradição Angola? Porque o Angola, ele tem uma ligação muito maior, o pessoal Bantu tem uma ligação muito maior com as questões de espíritos da terra, que o Urubá não tem, até hoje. Quando você fala de Unim, Adjá e outros seres espirituais que existem na tradição Urubá, eles são pouco falados, porque não há muito interesse em falar sobre isso. Porém, se você vai na tradição Bantu, você vai encontrar diversas citações a seres espirituais que povoam o panteão ou as tradições do povo Bantu. Por isso que eu falo, tudo isso daqui tem toda a influência de inquice do espírito. Então, a Umbanda, ela tem toda uma conformação Bantu. E aí, quando começa a expandir no Rio de Janeiro o culto de orixá, acaba também influenciando a Umbanda. Mas toda a roupagem da Umbanda, ela é Bantu, porque é o que tinha na época. Não tinha Urubá. Melhor dizendo, tinha Urubá, mas não com tanta força e com tantas pessoas como tinham antes. A escravização do povo Urubá, quando eles vêm para o Brasil, eles vêm para o Nordeste.
Só vêm para o Sudeste quando eles são expulsos de lá e depois quando acaba a escravatura. Que eles começam a imigrar para outros lugares com muita dificuldade mesmo, ok? Uma dúvida, os fios de contas vêm da tradição Yorubá ou Bantu? Ou de nenhum nem outro? Depende. Porque cada tradição originária da África tem um motivo de usar fio de contas. Se você pegar o povo Bantu, eles usam bem pouco em comparação ao Jeje, por exemplo. O povo Jeje usa 400 fios de conta. O povo Yorubá usa pouquíssimo. Então, se você vai na Nigéria, você vai encontrar as pessoas que usam no máximo 2 fios de conta. No máximo. Se você vai com o povo Jeje, você vai encontrar que eles têm 4, 5 de um lado, 4, 5 do outro, na cintura, nos braços, no pulso, inúmeros fios de conta. Então, já isso também é uma mistura que houve no Brasil de povo Bantu, de povo Euefon, que são os Jeje, e povo Yorubá. Certo. E cada divindade Yorubá tem o seu fio de conta específico. Então, Obatala, Xexefum, é uma conta específica de Obatala. Se você vai para Oiá, chama Mondiolô, é uma conta específica de Oiá, de Ançã. E assim vai. Então, cada orixá tem um material específico dele na tradição em que ele é cultuado, ok? Isso no Brasil não acontece, que fica por cor. Então, a cor de Obatala, tudo fio branco é de Obatala, ou de Iemanjá, depende de quem vai construir. E assim vai. Na tradição Yorubá não é bem assim, é o material de que ele é feito. Ele pode ser azul, pode ser branco, pode ser verde, mas é o material que me importa. Eu vou procurar se é para Obatala, sempre vai ser branco, mas eu posso usar outros materiais para outros orixás, que necessariamente seja da cor que nós aqui no Ocidente vemos com cor do orixá. Então você me pergunta, Babá, qual a cor de Ogum? Depende de quem vai falar. Você vai encontrar azul, você vai encontrar verde, você vai encontrar preto. Qual que é a cor dele? Azul, verde ou preto. Mas qual que é? Azul, ou verde ou preto. Depende de cada lugar da Nigéria. E é certo ou errado? Não tem certo e errado. Ok? E também no Brasil tem essa ideia que o fio de, pegando o seu gancho, agora o fio de contas, que o fio de contas, ele é como se tivesse uma propriedade de amuleto. Não é. Não é. Ele só designa aquilo que você é. Ponto. Então, se você é iniciado para Ifá, você vai ter as contas que mostram isso. Se você é iniciado para Obatala, vai ter as contas que vão mostrar que você é isso. E assim por diante. Fios de conta não é talismã nem amuleto. Aí muitos chegam e pedem para o Poté Negro, você poderia cruzar a minha guia? Ele fala, não. Porque ele fala, isso é uma tolice. Isso. As fios de conta são apenas para demonstrar aquilo que você é. Então, o fio da casa do terreiro, vermelho e verde, só demonstra que a pessoa já cumpriu 6 meses de estágio e já recebeu a guia da casa ritualisticamente, mas ela tem alguma função espiritual? Nenhuma. A não ser que sejam guias que você preparou para isso, que é uma outra coisa. Mas se você preparar uma guia, um fio de conta para isso, ela, de qualquer modo, vai usar Ejé. Vai ter que ter Ejé nessa conta. Porque ela foi preparada especificamente para algum assunto. Mas vai ter que ter Ejé. Ejé ou então algum parte de algum animal que eu vou ter que torrar, fazer um pó com outras coisas e passar nela. E o que vai ter que ser sempre refeito. Só nesse caso, na tradição verdadeira, não que nem vem na internet, que
a vassoura de limpeza espiritual, que monta uma vassoura com ervas. E a pessoa varre com as ervas como uma vassoura de limpeza espiritual. Não é o caso. Então, as pessoas imaginam que um fio de contas vai me proteger, a não ser que o fio de contas foi feito para isso. Então, já passei por uma situação em que eu tomei uma bronca e não estava usando o fio de contas especificamente num dia específico da minha vida. E eu me ferrei por causa disso. E aí, depois que me ferrei, falei assim, cadê o seu fio de conta? Porque esse era específico para aquilo que eu estava fazendo. Só por isso. Se fosse um outro dia normal, não precisava estar usando ele. Ok? Então, o fio de contas não é um amuleto, talismã, nada que me proteja, nada disso. Proteja, sim, nosso fio de contas que é o de Ifá. Então, fala na tradição Yorubá que Iku, a morte, quando ela passa por nós, ela não nos enxerga, a não ser que seja realmente hora de ir embora. Senão, a gente não vai de véspera. Então, essa é uma tradição Yorubá. Se é verdade ou não, depende de quem crê. Mas não dá para falar se é real ou se é mentira. Ok? Então, voltando à tradição umbandista, ela tem toda a roupagem bantu. Logicamente, então, eu já escrevi também esse texto já, é só lê-lo, eu só vou repetir o que já existe lá. Então, se eu pensar como bantu, qual que era a religião tradicional do povo bantu antes de vir para o Brasil? O que a gente pode chamar hoje de quimbanda. Ok? Então, a religião original do povo bantu, a gente pode chamá-la de quimbanda. O que não é o correto, porque quimbanda já é um nome também dado ao culto, à prática, porque a função que era exercida por uma pessoa era a função de quimbanda. Como eu expliquei umas 300 milhões de vezes, a palavra quimbanda quer dizer grande cura. Então, e se eu designo uma pessoa, é o curador. Então, o quimbanda, que era o curandeiro tradicional de uma população bantu, o que fazia a cura das pessoas, o quimbanda, depois deram o nome da religião como quimbanda, como grande cura, de buscar a cura do corpo e da alma. Por isso é um curandeiro de corpo e de almas, ok? Então, se eu pensar nisso, a quimbanda é anterior à umbanda. Então, a umbanda vem da quimbanda. Isso também escrevi sobre isso já. Historicamente, você não encontra outro pensamento a não ser esse, porque o que existia era a religião tradicional bantu, que também já estava completamente modificada no Brasil, tendo em vista o tempo de escravização do povo bantu no Brasil, que começa no final do século XV e termina no final do século XVIII. Todo esse tempo trazendo escravizados hoje a gente chama da África subsaariana, especialmente do povo bantu, que é do rio esqueci o nome do rio. Depois eu lembro o nome do rio. Então, desse rio que cruza a parte da África ali, onde começa Cabinda e vai até perto de Moçambique, do outro lado da África. Então, dali para baixo, o povo bantu habitava especificamente essa região toda, até a África do Sul, que vem os escravizados, que a gente chamava de povo bantu. Também é um uso nosso, que a palavra bantu quer dizer o quê? Homem. Então, o bantu designava um ser humano como bantu. Então, qualquer ser humano que a palavra bantu quer dizer homem, ser humano, gente, pessoa. Tá ok? Então, quando eu falo em bantu, eu estou dizendo gente. É que eles falavam essas palavras, o português pegou
e achou que Bantu era o nome deles, não a designação da pessoa, do ser humano, ok? Então, se eu pensar friamente naquilo em que eu pratico hoje, eu pratico aquilo de origem Bantu e pouca de origem Yorubá, ok? Infelizmente, a nossa história, ela dizimou com as lembranças Bantu, dizimou. Então, há poucos lugares no Brasil, ainda que conheçam profundamente a tradição Bantu, em que a língua quimbundo, a língua umbundo, kikongo, são faladas, compreendidas, ou haja alguma reminiscência da língua. Por isso que você vê alguns candomblés, por exemplo, que a gente chama de candomblé Angola, que canta música português misturado com línguas kikongo ou bakongo e assim por diante. Ok? Então essa dificuldade existe porque o nosso colonizador, o português, acabou com qualquer lembrança histórica religiosa do povo Bantu pela obrigatoriedade de apagar o que passaram, ok? Então, logicamente, nós também não sabemos nada de Inquice, porque o próprio Bantu não sabia. Ele fazia suas práticas mais ligada com os espíritos. O Inquice desaparece no povo Bantu. Por isso que na Umbanda vai se falar em orixá, porque os Yorubás chegam, trazem essa lembrança mais próxima com eles, porque vieram depois dos Bantu. Logicamente, eles guardavam ainda a lembrança do passado, portanto, eles puderam colaborar com a questão do orixá, que aí a Umbanda empresta isso do povo Yorubá, com as misturas que vão acontecendo no Rio de Janeiro e assim por diante. Ok? Então, não esquecendo que a pequena África reunia, além do povo Yorubá, que veio do Rio de Janeiro, veio do Salvador, também os Bantus, que moravam no Rio e que não tinham nada na vida, porque eram escravizados, que não tinham emprego, viviam de mascate, de subempregos, ou pedindo dinheiro, ou vendendo magia, e assim por diante. Então, se você pega o livro do João do Rio, ele vai falar sobre isso, né? Dos pretos que vendiam magia, inclusive os malês que vendiam magia também nessa época no Rio de Janeiro. Ok? Então, nós temos que entender o que a Umbanda. Ela acabou sendo. É uma coxa de retalhos, de vários retalhos, que você precisa entender cada pedaço dele para saber o que você faz. Por isso que é impossível, inadmissível, uma tolice olhar da forma como algumas umbandas olham o orixá, com a ideia de anjo, com a ideia de trono, de arcanjo, ou qualquer algo parecido, porque isso já é a parte católica exclusivamente que vai influenciar a Umbanda nascedora, com os santos que entram na Umbanda e assim por diante. Então é muito difícil você desconstruir tudo isso sem você entender a história. Como aconteceu isso, por que isso aconteceu, como houve isso tudo, da ancestralidade nossa. Então, ancestral nosso não é o Zélio, como alguns aí receberam uma comunicação de que a ancestralidade nossa seria o Zélio. Está bem longe disso. Está bem longe disso. Ou outras pessoas da velha guarda da Umbanda. Mesmo porque, quando eu falava em Umbanda, era difícil ainda separar aquilo que era do Zélio com os demais cultos que existiam no Rio de Janeiro. Ok?
Então, casas que não eram umbanda do Zélio, que faziam os seus trabalhos, suas reuniões, acabaram também sendo chamadas de umbanda. As casas de macumba, as casas de cabula, que existiam, em razão da perseguição que havia do Estado contra as tradições afrodiaspóricas, todo mundo passou a dizer que o terreiro seu era de umbanda. Claro, uma coisa de sobrevivência. Se fosse nós, faria a mesma coisa. Eu vou chamar meu culto de umbanda e ponto. Porque a umbanda não é perseguida tanto quanto as demais tradições eram perseguidas. Sobrevivência. Ok? Então, da mesma forma que Exu recebe também toda essa pecha de ser malévolo e toda uma carga de que o Exu de Umbanda é meio capetudo. Por isso que você vai ver vários Exus com chifre, rabo, casco de bode, toda essa idiotice que é criada com base nas ideias do ocultismo ou então da tradição medieval dos grimórios do século XIV e XV da Igreja Católica, que vem encontrar isso pelos ocultistas cariocas, e paulistas e soteropolitanos que existiam, que vão colocando isso junto na Umbanda, ok? Que isso não existia. Quando chegam no Brasil movimentos ocultistas da Europa, no final do século XVIII, no século XIX, isso também vai influenciar de alguma maneira a Umbanda ao longo do tempo. E isso causa um mal terrível na Umbanda, porque são uma coisa que não teria ligação com a outra e se força a ligação entre elas, fazendo analogias bem espúrias, bem idiotas, como, por exemplo, dizer dos grimórios do século XIV, século XV, dos seres da Goécia, seriam os mesmos Exus que incorporavam na Umbanda, ou na Quimbanda, entre aspas. Então, são analogias espúrias, sem tamanho nenhum. E aí isso acaba também influenciando o médium, que começa também a achar que o seu guia, ele é aquilo. E aí o que o guia faz? O que o guia faz? Hã? Lógico que não, ele assume isso. Ele assume isso e fala para todo mundo que é isso. Porque ele tem que agradar ao médium com quem ele trabalha. Ah, mas o guia não pode? Não. Ele não pode. Ele vai se adequar a toda a vida do médium, a vida do terreiro, como as coisas funcionam. Ele vai se adequar a isso. Porque se não se adequar, acontece com ele? Claro. Não trabalha mais. Então, as características têm que ser mantidas para que ele tenha aceitabilidade do médium, em primeiro lugar, e depois das pessoas no lugar onde trabalha. Ok? Por isso que em nosso terreiro isso não existe. De modo que os guias se manifestam de acordo com a sua própria natureza para evitar. Mesmo assim, acontecem problemas aqui. Os guias acabam se manifestando de acordo com a ideia pré-concebida do médium. Por mais que eu dê aula, que eu fale, que eu escreva, primeiro que o povo não lê o que eu escrevo. É do meu terreiro, mas não lê o que eu escrevo. Eu pergunto, não sabe por quê? Porque não lê meus textos. Continuam reproduzindo besteiras que já leram anteriormente e continuam reproduzindo isso, e aí o guia vem aqui e vai reproduzir a mesma coisa também. Porque o guia tem que atender à mentalidade do médium, para que ele possa ser aceito. Então, é uma desconstrução que tem que ser feita, em primeiro lugar, na cabeça do médium.
o que é muito difícil. Primeiro porque ele não está afim. Não consegue entender que as coisas têm que ser discutidas na sua cabeça. Então, você continuar acreditando que Exu é malvado, que o Orixá castiga, e assim, outros pensamentos cretinos que existem, que continuam na cabeça da pessoa. Ah, você tem que fazer o ebó, senão você vai morrer. Você vai ter problema na sua vida se não fizer ebó. Isso é uma maluquice sem tamanho. Quando se tem um ebó para ser feito, para que o ebó serve? Eu expliquei isso umas 15 mil vezes para quem está aqui. Por que o ebó serve? Para que o ebó serve, meus filhos de santo? Serve como uma... Caralho. Lógico que não. Ebó é o reequilíbrio. Já ensinei milhões de vezes isso. O ebó é o reequilíbrio de uma falta de axé que a pessoa possui. Apenas isso. Então, ela tem problemas porque a sua vida demanda um reequilíbrio espiritual. O ebó vem para fazer isso, para reequilibrar o axé na sua vida. Essa energia que nós chamamos de axé, eu te chamo de mana, ou enfim, qualquer nome queira dar. Mas para nós é axé. Então, o reequilíbrio do axé é por meio do quê? Por meio do quê? Então, ebó é para isso que serve. Se eu fizer ebó ou não fizer ebó, não vou morrer nunca. Não é por causa do ebó que eu vou morrer. Não é por causa de uma oferenda que eu vou falecer. Eu preciso do ebó para reequilibrar algum problema que eu tenha. Que minha vida está tendo um problema, no jogo aponta isso, e eu vou corrigir esse meu problema por meio do jogo, por meio do ebó. Ponto. Então ninguém vai ser castigado pelo orixá porque não fez o ebó. Mesmo porque o orixá não está nem aí com o seu ebó. Se você faz o seu ebó ou não. Ele não está pouco lixando para isso. Também é uma outra desconstrução da sua cabeça. O orixá está cagando e andando para o seu ebó. Enquanto você não fizer o ebó. Ele só vai se importar com o seu ebó quando você fizer o ebó. Até lá. Olha, o Ogum está te cobrando um ebó, hein? Então manda ele cobrar de outro. De mim, não. O orixá não cobra ebó de ninguém. Nem oferenda, nem nada. Quem cobra isso de você é você mesmo, ou quando você está desequilibrado e aponta isso numa consulta. Somente dessa forma. Ok? Não existe outro entendimento a não ser esse. Ok? Então, se eu entendo como funciona a minha história, a minha tradição, pode sentar, faz favor. Tem lugar aqui para sentar. Pode sentar, faz favor. Se eu conheço a minha história, eu conheço o que eu tenho que fazer, como eu tenho que administrar as minhas coisas e o que eu posso ou não fazer. Então a pessoa pega e fala assim, eu tenho que fazer uma oferenda para Xangô. Ela põe isso na cabeça dela. Ela acha, não precisa colocar não, fica muito longe. Tem lugar para sentar aqui, vai ficar muito longe. Eu tenho que fazer uma oferenda para Xangô. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que fazer a oferenda para Xangô. Ela acha. Eu estou com um caso na justiça, eu tenho que fazer uma oferenda para Xangô para eu ter vitória na justiça. Ok. Ela acha isso e vai fazer uma oferenda para Xangô. Em primeiro lugar, o que Xangô gosta de comer? Pensando que vou fazer oferenda. O que Xangô gosta de oferenda? Cerveja preta. Só se for lá na Sibéria. Xangô nunca tomou cerveja preta. Mas na Umbanda toma, não sei por quê. Qual que é a cerveja que Xangô toma? Chequetê.
que é uma cerveja de milho feita na Nigéria. Apenas essa. Ou gin, ou bebida destilada, ou gorô, que é o nome da bebida destilada que chama em Yorubá. Mas eu vou cerveja preta. Ok. O que mais que eu vou colocar para Xangô de oferenda? Amalá. O que é amalá? Como é que faz amalá? Como é que faz amalá? Vamos, macumbeiros. Como é que faz amalá? Tirando um povo do terreiro que sabe como é que faz. Como é que faz amalá? Quem é do meu terreiro? Com quiabo. Xangô odeia quiabo. É tabu, é euó absoluto de Xangô o quiabo. Euó absoluto. Euó é um tabu absoluto quiabo para Xangô. Mas babá, no candomblé todo mundo oferece quiabo para Xangô. Então ofereça também. O problema é seu. Quiabo é... Por que que no Brasil se passou a oferecer quiabo para Xangô? Entendi. Para chamar a ira de Xangô contra os brancos. Como Xangô odeia quiabo, eu vou meter quiabo no Xangô e mandar a ira dele contra os brancos. E com o tempo, Xangô passou a receber quiabo de oferenda, porque alguém viu, achou que estava certo e fez. Por quê? Porque não sabe o culto original. Como ele não aprendeu e caga e anda para aprender, foda-se, ele não quer aprender porra nenhuma, ele vai pegar e vai fazer o que ele viu. Como se repetem para várias coisas diferentes. Como fazer farinha com dendê, ou com cachaça, ou com água para Exu. Quem que falou que Exu gosta de farinha com dendê? Mas se coloca farinha com dendê para Exu. É a farofa de Exu. Não existe na tradição urubá nenhuma farofa. Nenhuma. A farinha que se usa para qualquer orixá, ela tem que ser cozida com água, vai se fazer bolinhos depois que se oferece. Mas já cozido, não é? Vão perguntar, quem que come a farofa de mandioca com dendê? Alguém come isso aqui? Nos seus dias, pô, estou com uma fome tremenda, vou fazer farinha com dendê, vou comer para matar minha fome. Mas você quer que Exu coma. Você não come, mas tem que comer Exu, porque alguém falou que Exu come isso. Aí vem também, não, põe um bifão cru cheio de cebola por cima. Você come isso. Alguns comem no quibe cru, né? É diferente. Quibe cru é uma maravilha. Então você pega quibe cru e faz para Exu. Você come, Exu também come isso. Por isso que fala a boca que come de tudo que você come também. Por isso que na tradição urubá, qualquer coisa que eu ofereço vai ser consumida por mim. Eu trago a comida que eu vou oferecer para o orixá, coloco na frente do orixá, sento em comunidade e eu vou comer com o orixá junto com ele. Vou tirar um pouquinho dessa comida que eu ofereci para ele, colocar em cima do sentamento do orixá e vou comer com minha família junto com o orixá. Como se ele fosse um membro da minha família. Isso não é mais lógico? Não, eu vou lá botar 500 quilos de oferenda, isso tem axé e vou embora. E fica lá apodrecendo. Isso não tem axé nem aqui, nem no espírito dos infernos. Você é perder axé. Claro. Não. Desculpe, eu não me fiz entender. Não, deixa eu só explicar, depois se você continuar na pergunta, de explicar o que é o Amalá, na verdade. Bom, gente, eu falei besteira,
que não fui expliquei adequadamente. Xangô adora amalá, ok? Só que o amalá não é feito com quiabo. A comida preferida de Xangô é o amalá, mas o amalá não é feito de quiabo. O amalá é feito de farinha, de inhame. Você cozinha a farinha de inhame com água até ficar uma bola, e aí essa bola você vai pegar um pouquinho dessa farinha cozida, colocar num molho de carne ou de peixe ou de frango, você coloca e come. Isso é o prato tradicional e típico do povo iorubá, ok? Isso é amalá. Eu não sei por que o cozido de quiabo passou a ser chamado de amalá. Não sei que ano que aconteceu isso e como isso aconteceu. Xangô adora amalá. Ele não gosta de quiabo. Vamos lá. Ok? Ok? Vamos lá. Orixá é espetacular. Orixá é maravilhoso. Porque a gente canta errado, a gente louva errado, oferecemos comida que ele não gosta e nos atende. Por quê? Porque é o mais correto, porque a religião está ligada diretamente com a tradição. A tradição é que constrói a religião. Se eu vou buscar a tradição para ser um bom religioso, eu tenho que saber a tradição correta de cada divindade que eu vou cultuar. Essas modificações que aconteceram ao longo do tempo podem ser facilmente creditadas como algo que funcionam, porque a pessoa acabou recebendo aquilo que pediu quando fez a oferenda. Mas pode ser que não foi que o motivo foi a oferenda. Pode haver outros motivos que não, sinceramente, é a oferenda. Porque toda oferenda demanda energia. Eu estou colocando energia minha nessa oferenda. Eu estou conversando com o orixá. E o orixá vê nosso coração. Ok? Então, se eu peço para o orixá adequadamente, com o coração, sem maldade, isso vai acontecer. Bom, de forma ou de outra, não é a minha oferenda especificamente que vai fazer isso. Porém, se eu faço a oferenda de acordo com a tradição, ela vai ser aceita sem dúvida alguma. E aquilo pelo qual eu estou fazendo oferenda vai ser aceito e vai acontecer. Se eu fizer errado, necessariamente vai acontecer ou não. Se eu fizer certo, vai acontecer. Porque isso faz parte do culto, da tradição na qual o orixá está inserido. Se eu acesso o orixá de acordo com a forma que ele deve ser acessado, aquilo que eu estou buscando vai ser realizado. Eu estou mentindo? Para quem está no terreiro comigo há mais tempo, eu estou mentindo? Quem pede as coisas na tradição, aquilo que é, ela vai acontecer. Ah, mas não é do meu merecimento. Foda-se, não é do seu merecimento. Foda-se. O merecimento não passa por isso, gente. Oferenda é magia. Tradição é magia. Se eu mereço ou não mereço, pouco importa. O que importa é que eu fiz certo. Quando eu faço certo,
O negócio acontece. Não importa se eu mereço ou não. Essa é a grande questão do povo ocidental. O ocidental acha que eu sou merecedor. Não, foda-se o merecimento. Quando eu faço uma oferenda, quando eu acesso o orixá, eu estou fazendo tradição. A tradição ela é inquebrantável. Isso é magia pura. Eu estou modificando as coisas por meio disso. Então, aquilo vai acontecer. Se eu mereço, não mereço, pouco importa. Importa que eu estou fazendo aquilo. Ok? Então, essa é a diferença grande que existe. Quando eu faço uma oferenda errada, aí entra o merecimento, que é uma outra questão bem ocidental. Mas necessariamente não quer dizer que eu mereça ou não. Se eu conquistei, se eu mereço ou não. Ok? Então eu sempre brinco. Ebó resolve qualquer coisa. Só não resolve quando já enterrou a pessoa. Até chegar nesse momento, tudo eu consigo fazer por meio de ebó, que é a magia. Essa é a verdadeira magia que o culto de orixá, a tradição religiosa africana, oferece às pessoas. Que tem que quebrar com a ideia ocidental, do merecimento, isso aí é muito romantizado, muito bacana para o povo ocidental. Isso, para o africano, ele está cagando para o seu merecimento. O que vale é fazer o negócio direito. Por isso que ele ensina a fazer, você aprender a fazer o negócio direito. Você vai olhar assim, mas eu vou fazer uma magia com isso, uma folha, abamodá, afebé, peregum, aí eu torro isso com mais um dente de camelo, estou zoando, não tem isso, mas é que eu estou dizendo. Com dente de camelo, faço 555 cortes no meu corpo, passo esse pó, torro, passo esse pó no meu corpo e eu vou ficar invisível. Se você fizer, você vai ficar invisível. Se você merece ficar invisível ou não, não é questão do merecimento. Você fez a magia de acordo com o que a magia, a tradição mágica ensina. Você fez, você consegue. Ok? Porque você fez errado. Simples. Aí é uma outra coisa. Nós temos a nossa vida. São coisas diferentes. Temos a nossa vida. Há alguns fatos na sua vida que você terá que passar, independente de fazer ebó ou não. Porque na tradição urubá você escolheu a sua vida e como ela vai ser. Você pode usar ebó para resolver quase toda ela. Porém, algumas coisas não terão resolução por meio de ebó. Mas eu desconheço isso. Eu desconheço uma pessoa que buscou quem soubesse fazer e não conquistou. Eu desconheço. Eu sei de pessoas que foram em busca de pessoas que conheciam aquilo, porém quem fez não quis atender a pessoa de acordo. Só que pegar dinheiro. Isso também é comum. Ou a pessoa não sabia, ou só interessava o dinheiro para ela e não fazia o que a pessoa precisava fazer. Isso também é normal acontecer. Ok? Mas se o sacerdote que vai fazer determinada magia, um ebó que seja, se ele fizer de acordo com a tradição, não tem como não dar certo. É impossível. Vai dar certo. Ok? Quem está aqui já sabe que eu não estou mentindo. Que já vivenciou várias coisas, inclusive as coisas minhas, particulares minhas, que já conhecem, que é impossível não dar certo. Aproveitando o gancho, eu lembro que o senhor disse uma vez, em outro contexto, que o ebó é muito mais forte que magia. Eu queria entender como para o africano existe essa diferenciação, se existem palavras diferentes para magia e ebó, como que é essa que diferenciação que eles fazem e que
E como que a gente pode entender essa diferenciação? A palavra ebó, em Yorubá, e magia, em Yorubá. Então já começa a diferenciar por aqui. Magia, magia, ebó é ebó. O que quer dizer a palavra ebó? O que quer dizer a palavra ebó? Sacrifício. Magia é magia. Ogum é magia. Magia é magia. Seguindo a definição clássica de magia, o que é magia? Vamos, todo mundo do ocultismo aí, vamos lá. O Lucas, o Tomás, povo da velha guarda da magia. O que quer dizer magia? Isso, alterar a realidade com a sua vontade. Então isso é magia. Então eu vou alterar uma realidade por meio de coisas que eu posso fazer ou coisas que fazem para mim, ok? Quando que eu faço magia? Quando eu faço magia? Quando eu preciso, quando eu quero, ok? Quando eu faço ebó? Quando eu preciso. Então, é mais uma questão de utilização, não de fundamento. Não. Ebó, ele sai aonde? Normalmente? Numa consulta, seja por meio de Obi, por meio de Orobô, por meio de Búzios, por meio de Kim, por meio de Okpelé. Então, nessas consultas que eu faço, determina o ebó que eu preciso fazer. Quando eu uso Okpelé, quando eu uso Iquim, quando eu uso Búzios, quando eu uso Obi, quando eu uso Orobô, sai magia? Não. Paulo, uma dúvida. O ebó, ele sempre exige um sacrifício? O sacrifício, Ou ele é um sacrifício só palavra? se você tirar a sua barba para oferecer um sacrifício, você arrancou sua barba. Sim. Você pegou 1 centavo do seu dinheiro, você sacrificou seu dinheiro. Você ficou um tempo ali rezando. Você perdeu tempo fazendo, não perdeu tempo não. Você tirou um tempo que você estava fazendo outra coisa, você podia estar vendo televisão, você estava fazendo ebó. E assim vai. Esse é aquele sacrifício. Aí você está tirando alguma coisa para fazer aquilo. Não é o sacrifício como sacro ofício, tem que entender bem, como sacro ofício, é o trabalho sagrado. É o trabalho sagrado. Não é o sacrifício de matar bicho. Essa é a diferença que também tem que entender o que é sacrifício. Sacrifício não é matar bicho. Infelizmente as pessoas acham que sacrifício é sacrificar bicho, é só isso, mais nada. Sacro ofício é você trabalhar com o sagrado, é você acessar o sagrado. Seja com um animal sendo imolado, seja oferecendo uma comida, sendo eu mudando de comportamento, eu sou um cara muito agressivo, muito chato, eu vou ter que mudar isso. Isso é ebó. Tem ebó que fala isso, você tem que mudar de comportamento. Você tem que voltar às pazes com seus pais, tem que voltar às pazes com um amigo que é um amigo que se detesta para ver o seu inimigo, mas tem que voltar às pazes com ele. Então, isso são ebós que saem, não é só matar bicho. Ok? Você tem que tomar banho de rio, é um ebó. Sai isso daí. Não usa animal para limpeza de ninguém. Isso é nosso. Isso é nosso. Também é outra questão. O animal não é para limpar a gente. Oh, não passo o animal em você para limpar você. Nada. Imagina é inimaginável, para começar. É inimaginável. Quando você passa arroz, fruta, ovo na pessoa, você está limpando a pessoa?
passa bicho, está limpando a pessoa? Está sujando. Lógico que não, gente. Então por que passa? Porque é bom, é sacrifício. Você tá reequilibrando o seu axé com aquilo. Então, você vai usar isso tudo para te limpar, você está imundo, então. Aqui no Brasil a gente passa. Por que que é? Porque ficou assim. Claro. Como limpeza, como reequilíbrio, que não é verdade. Reequilíbrio é equilíbrio. Ponto. Não, 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 não. A limpeza é porque eu estou carregado. É culpa católica. É porque eu estou carregado e eu vou me limpar com esses elementos. Sejam elementos grãos, um animal ou algo a caçar, acarajé. Então eu vou usar isso para que isso vai sugar esse meu carrego. Por isso que chama carrego. Como é que chama? Depois que limpa, como é que chama? Carrego. Então eu vou embalar tudo aquilo. É algo maldito. Quem carrega o ebó no candomblé? Quem carrega o ebó no candomblé? Não. Quem carrega o ebó no candomblé, caralho? Calma. Então, mas não é só Yansan. Quem mais? Quem carrega ebó no candomblé? Ogum e Yansan, gente. Ogum e Yansan. Ou se não é o orixá incorporado, quem é? Pessoas que são desse orixá. Tudo, loucura, perder filho, pode chegar nesse ponto. Porque é o termo católico. Nem necessariamente. Isso aí pode ser apenas algo momentâneo na sua vida. Você está passando por uma fase ruim na sua vida, no emprego, ou então uma questão de depressão, algo normal da sua vida que acaba levando a isso. E o ebó vai corrigir esse desequilíbrio seu que leva você a esse tipo de coisa. Não necessariamente. O problema é o seguinte: tem duas coisas que nós temos que romper. Primeiro, com a questão católica da culpa. Oh, minha culpa, minha máxima culpa. Começa por aí. Essa é uma questão que é difícil de tirar da culpa nossa. E a segunda é que eu sou macumbado. Isso é macumba que tá cara em mim. Malandro, se todo mundo que está macumbado fosse macumbado de verdade, haja macumba para fazer. Em primeiro lugar, macumba no sentido de magia para prejudicar as pessoas. Eu jogo búzios há 18 anos. Em 18 anos que eu jogo búzios, até hoje, sou uma pessoa que estava com feitiço. Em 18 anos de jogo búzios, uma única pessoa sentou para fazer a consulta comigo e ela estava enfeitiçada. Mas todo mundo que joga búzios me pergunta assim, babá, tem coisa feita contra mim? E eu respondo, não. Eu consulto, não. Mas todo mundo crê que é vítima de uma magia, de uma coisa contra ela para prejudicá-la. E que ela precisa fazer ebó para melhorar a vida dela. Ela crê nisso. E se eu falo que não tem, ela fala que eu sou marmoteiro. Porque ela tem que ter. Ela coloca na cabeça que ela tem uma macumba contra ela, uma coisa ruim contra ela. E se falou que não tem, não sei de porra nenhuma, que eu sou marmoteiro, não sei jogar búzios, sou um cretino, vai me culpar. Agora, se eu fosse salafrário, o que eu faria? Tem,
E é 4 mil reais para fazer o ebó para arrancar de você. Aí eu estava rico. Rico. Falei, se você não fizer o ebó, você vai morrer disso. Mas o que eu tenho? Não sei. É tão foda que eu não consigo nem ver. Você vai morrer. Imagina. O cara vende a mãe, entrega para fazer o ebó. Eu estava rico. Porque as pessoas precisam culpar alguém. É macumba que fez contra mim. É muito fácil. Eu falei, em 18 anos que eu jogo Búzios, somente uma pessoa apareceu e que tinha feito isso. Duas perguntas. A primeira, mostra ainda a situação de ebó e a rotina do africano comparado com o do brasileiro. Por exemplo, o africano, você tem uma série de vou falar termos como se fosse folclore ou coisa assim. Ah, você não pode dormir no quarto escuro, porque senão existem seres que vão te pegar à noite. Você não pode assoviar à noite. Então, ele tem uma mitologia diferente da nossa, do brasileiro. Claro. E quando acontecem coisas como cansaço ou coisas da nossa rotina interpretado para eles, lá, como seria em relação ao ebó? Exemplo, estou com Alzheimer ou estou com uma depressão profunda. São coisas da nossa rotina, que a nossa rotina ocidental que gera, são situações nós que construímos aqui, que não tem no universo deles. Como eles veem isso e como isso é interpretado dentro do ebó? Existe a solução? Ou como o ebó vai ver? Existe dança para isso? Para falar de depressão, por exemplo? Geralmente, ele vai fazer o jogo, independente da opinião dele ou não, porque o babalau não dá opinião. O babalau faz consulta. O babalorixá não dá opinião, o babalorixá dá consulta. Por isso que o babalorixá e o orixá não pode falar assim para o Lucas, olhar para ele assim, filho, você é de Obatalá. Porque isso não existe. Eu não dou opinião, eu vou consultar. E sua opinião não dá. O seu jeito esguio, tal, você é de Oxaguian, anda por cima. Então chega nesse. É adivinhação. É um jogo de adivinhação. O Babalorixá não faz isso. Ele vai consultar. Então, se chegar na frente dele uma pessoa doente, ele vai consultar e vai ver se há solução. Não é porque. E ele fala, não. Se for um cara sério, ele vai ver o jogo. O jogo vai falar que não tem jeito. Segunda pergunta. Nós comemos bastante no contexto iorubá, mas a Umbanda é muito construída pautada no povo bantu. Como é visto as coisas que não são resolvidas? Como é visto as coisas que são resolvidas por ebó através do povo bantu dentro da Umbanda? Explicando um pouquinho melhor minha dúvida. Eu incorporei um guia. Esse guia, seja qualquer ser, vai cobrar através de mim. A pessoa veio até mim, o guia não vai falar que eles têm que fazer o ebó, porque não está nem no universo dele. E como ele lida com isso? Ele magnetiza, ele dá um passe, ele faz aquelas coisas, mas isso está dentro do povo bantu ou foi criado aqui? Tudo foi criado aqui. Então isso lá dentro, lá a macumba, o Kimbanda lá, ele não faz esse tipo de prática? Primeiro, a gente não sabe como que era. Nunca se esqueçam que as lembranças sobre isso, há pouquíssimos registros, e quem registrou, geralmente registrou com um olhar branco, católico, de crítica à prática. Então, ele sempre vai falar com o olhar dele, ocidental, construído de acordo com a Igreja Católica, com a visão pior possível da prática. Então, ele sempre vai descrever como algo negativo. Por mais que seja algo bonito, ele vai enfeiar, porque é isso que ele vai fazer. Então, o que nós temos de registro sobre a tradição afro-brasileira sempre é ruim. Tirando um texto ou outro acadêmico, mas é um ou outro que vai ter uma posição neutra. Você não tem mais nada. Se você pegar qualquer outro tipo de texto, ele vai ter uma visão altamente preconceituosa de qualquer prática. Então, a gente não sabe como que era.
Se eu não sei como que é, eu não sei como reproduzir. Ah, mas o meu guia sabe. Balela, porque ele vai se adaptar a você. Porque é na sua cabeça. Você vai encontrar, como você já foi visitar terreiro, que o guia incorporado falou o quê? Para seguir o Instagram do terreiro. Ou então, um orixá incorporado falou assim, corre lá para tirar a roupa do varal que está chovendo. Ele estava, né? Parou, abriu assim o negocinho e falou, tira a roupa do varal que está chovendo. Então, vai tudo. Não é piada. É verdade isso. É verdade, são coisas que aconteceram. Você participou, eu já vi inúmeros absurdos, já vi, ouvi, e assim vai. Então, procurando ele para fazer rifa também, fazendo piada de Pokémon. Nessa hora eu precisei ir embora, me ausentar, não sei porquê. então isso só demonstra o quanto nós somos ridículos, porque a gente não conhece isso aqui. A gente não é sério. A gente não é sério. Eu tenho um amigo que ele frequentou muitos anos. Não, não desse aqui não. Ele já tem muitos anos de candomblé e ele já frequentou as duas nações, Angola e hoje ele está no Quênia. E o antigo pai de santo dele, ele falou que era muito poderoso nessa parte de magia. E a gente conversando um dia, ele fazendo uma comparação entre o Quênia e Angola, ele disse para mim que o povo de Angola, por ter essa proximidade maior com espíritos, eles têm magias muito mais poderosas do que o povo uruguaio. Então, pegando a sua pergunta junto com a do Júlio, veja, povo Bantu, século XVI até o século XVIII. Foi o ápice da escravização do povo Bantu. Século XVI e XVII, quem veio especialmente para o Brasil? Os não católicos. Os não católicos, ok? Dali em diante veio qualquer um, será católico ou não. E você veja, os negros bantus já conheciam o catolicismo na sua terra natal, porque a primeira missão que chega de Portugal nas terras bantus é no século XV, com Diogo Cão, isso está no artigo que eu escrevi, é só ler. Diogo Cão, ele entra pelo rio Zambeze, e chega no Reino do Congo e vai estabelecer contato com o Manicongo. Ali começa a desgraça do povo Congo. Porque o Manicongo, ele acha que aquilo que o português traz vai trazer benefícios para o seu povo. Escravização. Ele estava enganado, e aí quando ele se arrepende, ele é morto. Porém, o filho continua católico, o outro filho é o primeiro bispo preto da história, é o filho do Manicongo, que volta com o Diogo Cão para Portugal, vai fazer teologia, se torna padre, torna-se bispo e retorna para o reino do Congo e obriga todo mundo a se converter ao cristianismo. O que o catolicismo quer dizer? Fica todo mundo católico. Quem não aceita, vira escravo e vende para o português. No começo era só quem não se convertia, mas depois não. Qualquer motivo era motivo de mandar o cara ser escravizado. Qualquer motivo. E aí ele já vinha assimilado. Lembra que eu falei aqui em outra aula? O povo Bantu, o povo africano no geral, mas o Bantu especificamente via no cristianismo uma religião o quê? Mágica. Falava assim, Jesus
cuspiu no chão, fez uma melequinha, passou no zóio do outro e o cara ficou bem do zóio. Ficou curado. Caralho, que magia brava essa. Eu quero aprender. Como é que eu aprendo isso? Veja cristão, veja católico. Jesus andava sobre as águas. Como é que eu vou conquistar esse povo? Com fenômenos que é o que eles compreendem. Então eu vou falar sobre isso para eles. O que eles vão falar? Eu quero aprender isso. Como é que eu faço isso? Torna-se católico. Então muitos que vieram para cá escravizados já tinham na sua cabeça coisas católicas. Tanto é que as irmandades religiosas no Brasil, em sua maioria, eram de pretos. E era o momento que eles podiam fazer as suas práticas religiosas católicas. É claro que não era o católico como fazia na igreja com branco. Tinha algumas misturas, mas em essência era católico. E isso continuou. Vai desembocar na Umbanda. Mas isso já era anterior a isso. Essas misturas. Então, se eu falo, que a magia do povo Bantu é superior do povo Yorubá, com qual padrão? E com qual o povo Bantu? Se o Bantu se perdeu. Ele foi dizimado, a sua cultura foi dizimada pelo povo português. Dizimada. Não há quase nenhuma lembrança de qual que era a religião original do povo Bantu, mesmo em terras Bantu atuais. Não se sabe. Eu converso muito com pessoas que são de Angola, de Moçambique e tal, e eu pergunto, inclusive pesquisadores, qual que é a religião original do seu povo? A gente não sabe. Foi tudo perdido pela colonização. E depois, em Angola, especificamente, quando vem a Guerra Civil Angolana, que fode mais ainda Angola ainda. Então ele veio por esses negros, pretos, brancos que não foram convertidos ao catolicismo, é isso? Só a lembrança, porque nem sabe cultuar mais. Eles acabam prestando fatos do candomblé queto, do povo Yorubá. Fazer o Lubagé para Cavungo. Cavungo é Cavungo. O Molu é o Molu. Cavungo não é o Molu. Então por que eu vou fazer o Lubagé para Cavungo? Mas faz. A palavra Lubagé é uma palavra Yorubá. Vou fazer o Lubagé para Cavungo. Por quê? Porque eu não sei o que faz para Cavungo. Eu perdi isso. Aí eu vou lá, que nem eu faço o Damasceno. Vou lá para Angola para tentar encontrar culto de Cavungo. Não acha. Por quê? Acabou. Eles foram dizimados. Toda a construção religiosa tradicional bantu se perdeu. O que se continua lá mantendo até agora no povo bantu são os quimbanda. E é o culto dos espíritos só. Os cultos de divindade desapareceram todos. Só tem a lembrança de Zambiampongo, que é o nome de Deus, mas só isso, o nome de Deus. Agora, o resto das demais divindades, que eram cultuadas anteriormente, se perdeu porque foram dizimadas a história, a cultura tradicional acabou. Eles foram tão massacrados pelo branco e depois da Guerra Civil angolana, que durou quase 50 anos, entre indas e vindas, até a paz, que acabou com o povo, acabou com a lembrança ancestral, acabou. Isso é fruto do mundo ocidental branco, filha de uma puta que acabou com isso com eles. O povo Yorubá não passou por isso tão profundamente porque ele não passou por esse processo que o povo Bantu passou. Não passou. O povo Bantu sofreu demais, demais. Apartheid, tudo esse povo Bantu passou. São coisas deles, que o povo Bantu é muito sofrido. Então, acabou com várias lembranças que eles tinham. Se tirando um povo, outro, o povo Zulu, ainda consegue manter tradições que eles tinham anteriormente, e outros povos. Mas o povo Bantu, como nós conhecemos, não tem quase nada mais. Eu queria perguntar isso agora, no campo acadêmico, por exemplo, Nigéria, Angola, fica no norte da África, né? Em cima, a parte de cima da África. Na África Ocidental. No sul, na África do Sul, tem alguma dessas religiões
Tem culto de orixá no sul da África? Não. O culto de orixá é exclusivo dos países Yorubá, dos países Nigéria, Togo, Benin, Serra Leoa, um pouquinho, só nesses locais. Não tem nenhum registro, não tem nenhum estudo acerca de religiões nessa região da África? Nunca nenhum pesquisador quis saber a respeito do desenvolvimento religioso nessa parte da África? Tem, mas são pesquisas, como a pesquisa sobre isso só começa a realmente acontecer no século XX, já estava fudido. Que a pesquisa de religiões começa no século XX. Até então, você pesquisava o quê? Isso é Europa. Você pesquisa África, preto. Academia estuda onde? Academia, estudo acadêmico. No ocidental. No ocidental, quer dizer, Europa. Os caras, o europeu ia lá no século XVIII ou XIX e até a Nigéria, onde é a Nigéria hoje, ou então até o África do Sul, para estudar os pretos, a religião dos pretos. Lógico que não. Isso aí era para conquistar, pegar dinheiro, tomar tudo que eles tinham e acabou. Mais nada. Só colaborando com a questão do picaré, eu acho que a gente também tem, quando começa a se estudar, a supremacia iorubá na academia. Então, do ponto de vista acadêmico, os bancos também foram esquecidos. Também, é reflexo disso tudo. E é verdade isso. A própria academia brasileira, ela relegou a 10º plano toda e qualquer tradição bantu. Ela diminui ao extremo a tradição bantu. Então, quando você fala em candomblé, você vê orixá. Você fala candomblé, orixá. Você fala em inquice, o que é inquice? Se você falar todo mundo, o que é inquice? Quem sabe o que é inquice aqui? Quem sabe o que é vodum? Por quê? Porque candomblé é só Yorubá. É só Queto. É só orixá. Não esquece do povo Euê, Fon e do povo Bantu. Percebo isso, agora eu estou preparando uma escola da Semana Afro para os alunos. E quando a gente começa a estudar as etnias, não tem literatura de outras etnias. Não. O Yorubá e o Orixá. Sim. É tirada de pedra para trazer conteúdo para ele. Mas isso tem toda uma construção com base nisso. O povo Yorubá é o que chega por último. E os Yorubá, como chegam por último e mantêm algumas lembranças da tradição que eles tinham, há uma pessoa nesse universo que capta isso e faz um uso do capital disso em prol do candomblé Queto, que é Manhaninha. Quando ela cria os Obá de Xangô. Quem que são os Obás primeiros de Xangô que ela cria? Quem está nesse meio, no começo? Jorge Amado e outras figuras principais do governo, ou da política, ou da literatura, ou da academia soteropolitana, e Vivaldo da Costa Lima, pesquisadores fudidos, antropólogos, pesquisadores, ou depois que o Pofonjá fez. Mas por causa de quem? Por causa de uma menininha. Uma menininha que fez isso. Porque ela era mãe de santo de quem? Quem mais? Maria Bethânia, Caetano Veloso. Oh, minha mãe, menininha, minha mãe, menininha do Gantua. Meu, essa música só faz reminiscência ao Gantua, lógico que vai ficar uma casa famosa. Mas o Pofonjá que tinha essa primeira ideia de Manhaninha de ter os 12 Obás de Xangô. Ela cria isso, que não tem na Nigéria isso, não tem no culto de Xangô os Obás de Xangô, 12 Obás de Xangô. É uma criação de Aninha. Então, e aí a academia começa a enxergar o candomblé e Yorubá só, por meio dessas pessoas. E só se produzir isso. Cria-se até um mito da supremacia iorubá no contexto de que, no Brasil, a academia erra em falar que os iorubás foram os únicos que ofereceram resistência
Que não é verdade, lógico que não. Lógico que não. Mas tem muita pessoa que vai legitimar isso. Sim, sim. Porque é uma construção que foi feita relegando o povo bantu a um lugar menor. É só você ver. Quando você vê nos livros da história que o negro bantu era o negro burro e o negro iorubá era o negro inteligente. Está no livro de história. Isso é da minha época, depois foi revisto. Mas durante tanto tempo foi feito que o preto, que era de etnia bantu, era burro. Ele falava que ele era menor, mais atarracado, dado a trabalhos de lavoura e agricultura, enquanto que o sudanês, que era o iorubá, ele era esguio, esbelto e dado a trabalhos menos com as mãos, de artesanato, de lavoura, agricultura. Ele era mais para questões intelectuais. Livro de história que eu aprendi história com isso. Depois revisou nos anos 80, mudou essa ideia, mas eu aprendi a história com isso. Horrível. A gente tem algum relato de como o próprio povo bantu se referia, a exemplo da questão... O próprio bantu o quê? Como eles se referiam-se a si mesmo. Porque a gente conversou em outra ocasião que o povo iorubá se refere a si mesmo como filho de Odudua, e não como iorubá, que iorubá já é um termo... Não, não. O povo iorubá se diz povo iorubá. É uma briga hoje dizendo que o povo iorubá é uma construção social, não, mas isso é discussão acadêmica. Só isso. Como que o povo bantu se refere a si mesmo? Bantu, ser humano. Mas o senhor disse que bantu é uma palavra genérica que o português... Sim, mas era um nome genérico também. Nós somos bantu. Essa é a ideia, nós somos seres humanos, ponto. Agora, como é que ele falava sobre ele mesmo, eu não sei. Eu conheço a tradição iorubá e ainda mal e porcamente. Imagina saber iorubá, bantu, euefon, não dá, não tem condições. Então, eu só me foquei na tradição iorubá. Agora, tem pessoas que sabem muito de tradição bantu, que não é o meu caso. Eu me foquei na tradição iorubá. Não posso dizer como que é com propriedade na tradição bantu. Não pode dizer isso nunca. Ok? Uma dúvida ainda, voltando um pouco agora para o assunto Umbanda. No sistema de crenças de Urubá, a gente resolve esses desequilíbrios de axé com o intermédio do ebó. Sim. Na Umbanda, dentro do sistema umbandista, com os guias que incorporam, qual que é o tratamento que se dá para esses desequilíbrios? Passe. É o passe. É o passe. Alguma entidade ou outra vai mandar você fazer oferenda. Ah, faz uma oferenda. Não, é uma oferenda. Eu posso falar que é um ebó porque é um sacrifício. Eu compro material, cozinho, eu estou fazendo alguma coisa para isso. Mas daí seria chamado de magia, no caso. Eu posso dizer que é um ebó. Posso dizer que é um ebó porque eu comprei o material, vou oferecer com crença, eu acho que aquilo o orixá vai aceitar. Então é um ebó. Claro que não é ebó na visão total iorubá, mas minimamente falando é um ebó. E existe também o agrado para as entidades, né? Que não especificamente no orixá. Que aí é a cópia da oferenda para o orixá, do ebó. É a cópia. É só isso. Então, se eu ofereço alguma coisa para o orixá, eu também ofereço para entidades. Porque eu não faço oferenda para os mortos. No Japão, eu vou lá e coloco incenso, arroz, saquê, não ponho. Na Indonésia, eu vou lá, incenso, arroz, não posso colocar bebida alcoólica, eu vou colocar um doce. Na Indonésia, mesmo um país muçulmano, ele vai reverenciar os mortos num cemitério, lá em homenagem aos mortos. E assim vai. Então, a mesma ideia do povo da Umbanda, ela vem nisso. Então, porque a entidade de Umbanda são pessoas mortas. Então, eu vou fazer oferenda para o morto. Mas todo guia de Umbanda é um ser humano morto? Pergunta. Não.
E assim vai. Então, mas é a mesma coisa. Eu faço uma oferenda para o orixá, então eu faço também oferenda para o morto, para a entidade, para os guias de Pode ser Umbanda. chamado de ebó, então. Pode chamar de ebó. Mais alguma pergunta? Obrigado.